Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe pela tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Como Cristo é apresentado na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, Paulo diz que Cristo era igual a Deus e se tornou semelhante a homens. Então, Jesus deixou o céu e veio a esse mundo para ser servo até a morte e morte de cruz. Em nós deve existir o mesmo sentimento que houve em Cristo: servir ao próximo. Como Cristo é apresentado na carta aos Colossenses, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Paulo, ele passou por Filipos na sua segunda viagem missionária. Paulo não plantou a igreja em Colossos, mas participou da igreja em Filipos. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses em Filipos, que moram em Filipos, ele diz: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo tem boas recordações dos irmãos de Filipos. Eles cooperam no Evangelho, mantêm uma comunhão no Evangelho. O mesmo deve acontecer para conosco. Devemos ter cooperação para que o Evangelho progrida, avance cada vez mais. As boas novas de salvação em Cristo Jesus. No verso 7 do primeiro capítulo, ele continua e diz: Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, onde Paulo está preso, numa prisão domiciliar em Roma, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, Paulo, ele enfatiza boas recordações dos irmãos de Filipos, os filipenses, os leva no coração e os lembra deles mesmo diante da prisão, seja na defesa ou na confirmação do evangelho. E qual é a motivação? Quais são os pedidos de oração de Paulo? E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A oração de Paulo pelos filipenses a Deus é de que o amor deles aumente. Jesus fala sobre a diminuição do amor, né? Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. O texto embaixo está em grego: por se multiplicar a anomia, o sem lei, nomia é lei, prefixo a, sem lei, por se multiplicar as pessoas sem lei, o que acontece com agape? Ele esfria. Amor, agape. Então, como que eu faço para aumentar o amor, para que ele não esfrie? Aumente as pessoas, leve as pessoas ao conhecimento da lei de Deus, a instrução de um Pai celestial aos filhos deste mundo. Então, a oração de Paulo aos Filipenses é que eles aumentem no amor. Verso 12, no mesmo capítulo, ele diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo consegue ver de maneira positiva até mesmo situações que estão acontecendo durante a sua prisão.
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, através da situação de Paulo, os irmãos são estimulados a pregar cada vez mais a palavra do Senhor. Porque Paulo, mesmo diante de uma situação muito difícil, ele continua avançando na pregação do Evangelho. Paulo, ele não esteve em Colossos. A igreja em Colossos provavelmente foi plantada por Epáfras, que ouviu a pregação de Paulo em Éfeso. Mas Paulo escreveu aos Colossenses. E no capítulo 1 ele diz: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Paulo vai falecer no ano 66, e ele diz que até os seus dias a pregação chegou em todo o mundo, e veio o fim de Jerusalém. Com isso em mente, isso também é colocado para o fim, né? A pregação do evangelho novamente chegará em todo o mundo. Mas Paulo aqui agradece a Deus, dá graças a Deus por três palavrinhas em especial, né? A fé, o amor e a esperança. Coisas que ele identifica nessa igreja para onde ele escreve esta carta. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, ele ora constantemente pelos irmãos de Colosso, para que eles aumentem cada vez mais no pleno conhecimento da vontade de Deus. Como aumentar o conhecimento da vontade de Deus? Primeiro, pela direção do Espírito Santo. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isso já aconteceu comigo e eu creio que aconteceu com você. Se não aconteceu ainda, há de acontecer. A promessa de Isaías há de se cumprir. O Espírito Santo fala à nossa consciência qual é a vontade do Senhor, o caminho que devemos andar. Outra maneira de conhecermos a vontade de Deus é através da Bíblia. Ela nos ajuda hoje e no futuro. Lâmpada para os meus pés, hoje é a tua palavra. E luz, me ajuda no futuro, luz para os meus caminhos. Outra forma de conhecermos a vontade de Deus é através do dom de profecia, a ação do Espírito Santo através de mensageiros de Deus que nos transmitem a vontade de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A fonte da prosperidade pela Bíblia é crer nos profetas de Deus. Nenhum profeta há de se levantar e falar algo contrário à palavra de Deus. Se o profeta é de Deus, ele não vai contradizer a palavra de Deus. De outra forma, através de providências divinas. Suplicai ao mesmo tempo também por vós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, Deus providencia para que algumas portas sejam abertas e, ao mesmo tempo, Ele providencia para que algumas portas permaneçam fechadas. Nós devemos confiar em Deus, independente da resposta que venha dele. Em resumo, Paulo diz em Filipenses 1:6: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O mesmo Senhor que começou a obra em nós
há de completá-la até a volta de Jesus. Deus é fiel. A pergunta que fica é: seremos receptivos à vontade do Senhor? Vamos aplicar a vontade do Senhor em nossa vida? Que esse seja o meu e o seu desejo hoje e todos os dias de nossa vida. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra e ajuda-nos a sermos gratos ao Senhor mesmo em momentos de dificuldades, consigamos ter visão espiritual e identificar a tua companhia nesses momentos desafiadores. E ajuda-nos a orarmos para que tenhamos cada vez mais conhecimento da tua vontade e a nossa decisão seja aplicá-la em nossa vida, custe o que custar. Oramos em nome de Jesus. Amém.